O Brasil é o recordista absoluto das ações trabalhistas. Dizem que, pelo menos assim se fala, que 98% das ações trabalhistas de todo o mundo estão aqui no Brasil. Então, para a gente tentar entender, eu pergunto, isso é mito ou realidade? O que é a pejotização e de que ela diferencia? Qual a diferença da pejotização para um contrato de CLT? Boa noite, professor. Boa noite mais uma vez. Então, a pejotização não é um logismo, é uma expressão utilizada aqui no Brasil para descaracterizar a condição de empregado. A nossa CLT fala que para ser empregado tem que ser pessoa física. Então, criou-se a ideia de criar uma pessoa jurídica como uma forma de você fraudar os direitos trabalhistas. Perfeito. Então, eu te pergunto o seguinte, é uma fraude ou é uma forma de você enfrentar a competitividade? Como diferenciar isso dessa questão? E como é que se faz, como é que se caracteriza propriamente um contrato com pessoa jurídica, de pejotização? E aproveitando já a pergunta, já no embalo, quais os setores da economia que estão optando por isso? Então, aí que tá. É uma fraude ou uma solução? Quais os setores da economia que estão mais utilizando esse tipo de contratação? E como é que ela se diferencia? O que basicamente caracteriza uma contratação de um prestador de serviço como pessoa jurídica? Tudo aquilo que vem a violar a lei, e a nossa lei é a própria CLT, que é de 1943, é caracterizado como uma fraude. E a CLT trata da figura do empregado, dizendo de uma forma muito clara que é empregado aquele que presta serviço, pessoa física que presta serviço de forma habitual, com remuneração e com subordinação. Bom, feito essa definição, a gente vai ver que uma vez que eu tenho um trabalhador que presta serviços nessas condições, com esses requisitos, de forma pessoal, com subordinação, de forma habitual, recebendo remuneração no final do mês, é empregado. Agora, a gente não pode deixar de verificar que o Brasil passa por transformações. E como você mesmo disse, hoje a gente... o custo de um empregado é muito alto, né? E chega, como foi falado, até 70%, 80%. Então, acaba sendo muito caro. Agora, mas isso não faz com que a gente afaste a aplicação da lei. A gente também tem que entrar, Capês, numa sintonia com o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal fala da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana. Ora, se eu afasto os direitos trabalhistas de um trabalhador, será que eu não estaria violando essa dignidade do trabalhador, essa valorização do trabalho? Isso é uma questão que a gente está enfrentando. Então, tanto é que essa questão o próprio Supremo Tribunal Federal está analisando, tem feito consultas públicas para definir o que será pejotização, o que não será pejotização, onde será fraude, onde não será fraude. Só para complementar, há um mito que diz que a Justiça do Trabalho sempre protege o trabalhador. Não vai proteger, não é. Afinal de contas, nós estamos perante um poder judiciário. Eu espero encontrar um poder judiciário absolutamente imparcial. As leis trabalhistas, de fato, vão proteger o empregado, mas a gente vai ter que analisar agora essa nova realidade brasileira e mundial também. Agora, os defensores da contratação por pessoa jurídica, né, que é PJ, deve o nome pejotização, defendem que é melhor esse tipo de contratação do que gerar o desemprego, uma vez que muitas vezes as empresas não conseguem suportar a carga trabalhista. Aí muita gente está me perguntando, professor, e é possível que num contrato com uma pessoa jurídica, um contrato pejotizado, seja interpretado pela Justiça do Trabalho como um contrato regido pela CLT, ou seja, não vai adiantar nada fazer um contrato com a PJ, com uma pessoa jurídica, porque a Justiça do Trabalho vai reconhecer que aquilo é uma forma mascarada, dissimulada de relação ao trabalho. Como se identifica isso? Em que situações é possível essa identificação? Exatamente. É isso que o artigo 9º da CLT fala. Toda vez que houver uma fraude, esse ato é considerado nulo para todos os efeitos legais. Se eu verificar
que aquele trabalhador presta serviços de uma forma habitual, com subordinação, recebendo uma remuneração e com essa dependência, obviamente ele será um empregado. E aí, na pergunta anterior, você havia me perguntado sobre quais são essas atividades que mais se utilizam da pejotização. Aí a gente vai ver profissionais de TI, grandes executivos, grandes profissionais, e aí sim, quando você percebe que há uma autonomia, que é uma manifestação de vontade, o próprio judiciário vai estar ali, vai vendo, bom, nesse caso, até quem sabe, essa pejotização é lícita. Essa pejotização não estaria ali violando nenhuma norma legal, até porque há aquela ideia da reserva da cláusula moral. Aquele trabalhador quis trabalhar dessa maneira. Ele quis, ele se sujeitou a isso, até porque ele teve vantagens, ele tinha uma autonomia, ele teve uma carga tributária menor, ele pagou menos imposto de renda. Então, de repente, para ele, aquilo era mais interessante. O que não seria correto, ele, posteriormente, vira a postular direitos trabalhistas se ele tinha absoluto conhecimento, ele conhecia da coisa.